Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando, hoje eu estou aqui com o Job da Job Refrigeração, Michel da Totaltech e também o Amaral Gurgel, especialista em refrigeração comercial e especialista em fluidos refrigerantes da Chemours. Hoje a gente vai falar sobre o retrofit do fluido refrigerante R22. Quem entra no lugar do R22 é o MO99. A gente vai mostrar para vocês quais são as ferramentas necessárias para fazer esse retrofit e como a gente deve proceder para fazer esse trabalho, beleza? Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Hoje então nós vamos esclarecer para vocês um método fácil, rápido e tranquilo de fazer a substituição do R22. Como todo mundo sabe, o R22 é um produto CFC, HCFC, perdão, ele tem cloro, ele agride a camada de ozônio. Então ele está morrendo e nós vamos substituí-lo por um produto HFC, que é o Freon MO99, que não tem cloro e não agride a camada de ozônio. Para isso, nós temos que ter as ferramentas adequadas para fazer o retrofit. Essa ferramenta não é nada diferente do que nós já usamos para fazer esses serviços do R22. Só que nesse caso vamos substituir por um produto que não tem cloro, como o Freon 99. Bom, a primeira coisa que nós precisamos é uma recolhedora de fluido. É super importante, por quê? Para não jogar esse produto na atmosfera. Depois nós precisamos do cilindro de recolhimento. Atenção, esse cilindro de recolhimento não pode ser esses cilindros descartáveis que já vêm com fluido, que eles não são preparados para isso. Então o cilindro de recolhimento, ele vem com válvula de segurança e a espessura da chapa é bem maior, o que permite você usar várias e várias vezes para encher e retirar o fluido do sistema. Quando você usa esses gases descartáveis, esses cilindros, a chapa é muito fina, pode romper e causar um acidente. Depois nós precisamos também de uma bomba de vácuo. A bomba de vácuo é extremamente importante, por quê? Porque ela vai desidratar o sistema, vai abaixar a pressão dentro do circuito, no qual nós vamos fazer a água evaporar em temperaturas bem mais altas, sem a necessidade de aquecer o sistema. Nós temos também que ter os conjuntos de manifold, que pode ser analógico ou digital, o amperímetro, o multímetro e também um termômetro para fazer as medições. E também, não menos importante, um item principal, que é a balança. Por quê? Então eu tenho que saber quanto eu estou retirando de produto e também depois como eu vou colocar. Uma dica importante do Freon 99 é que você não vai colocar a mesma quantidade. Você vai retirar a quantidade e colocar de início 20% menos. Por quê? Porque a partir dos 20% nós vamos ajustar. Como que eu sei se eu estou colocando ou tirando o produto? Através da balança. Valeu? E obviamente que substituindo o R22, então nós temos o Freon 99. Um detalhe, o Freon 99 é o R438A. 438A é uma mistura, é um blend. Tudo que começa com 4 são misturas, então nós temos que carregar na fase líquida. Então essas são as principais características das ferramentas que nós temos que usar para fazer o retrofit. E para carregar na fase líquida, como que é? Nós vamos mostrar para vocês a hora de fazer o carregamento. Vira o cilindro de ponta cabeça e vai fazer a carga. Por quê? Dentro do cilindro nós temos duas fases. Na parte de baixo, o sistema está na fase líquida, fluido. Na parte de cima, na fase de vapor. Se você só tirar na fase de vapor, de vários produtos que são essa mistura, vai sair apenas um. Então, para sair a proporção correta desse fluido, tem que virar o cilindro, então, de ponta cabeça, que é o que nós vamos mostrar para vocês. E se vocês observarem, no próprio cilindro já vem também a indicação de virar o cilindro de ponta cabeça. Legal. Valeu? É isso aí. A gente está aqui no centro de treinamento em São Paulo da Masterpool e hoje a gente vai fazer o processo de retrofit desse equipamento cassete 18.000 BTUs da LG. Ok? A gente vai recolher todo o fluido refrigerante R22 que já está operando nesse sistema. Vamos fazer o procedimento de vácuo, ok? Não tem necessidade de teste de estanqueidade, já que o sistema já foi identificado que está estanque, certo? E vamos fazer a carga de fluido refrigerante do MO99. Antes de tudo, a gente precisa fazer o vácuo na garrafa recolhedora. Por quê? Dentro da garrafa tem oxigênio, nitrogênio, então a gente precisa tirar todos esses gases incondensáveis para ficar só o fluido refrigerante. Por isso é importantíssimo fazer o vácuo antes, porque se você não evacuar, vai desligar a recolhedora por alta pressão antes mesmo de recolher todo o fluido refrigerante.
Beleza? Agora está abaixo de 500 microns na garrafa, então a gente vai fazer o relatório de funcionamento do equipamento. Nós vamos então fazer as medições na unidade condensadora que está funcionando com o R22. É importante você analisar o equipamento agora com o R22, né, e depois para você poder comparar como que ele vai estar funcionando com o novo fluido, o Freon 99. Então a primeira coisa que nós vamos medir é a pressão de sucção, que nesse caso está com 62 libras. Vamos medindo também a temperatura na sucção, então ela está com 7 graus. A temperatura de evaporação de 62 graus, 61 a libra, perdão, do R22 está dando 1 grau. Eu estou com 7 graus na sucção, estou com 6 graus de superaquecimento. E a corrente elétrica está variando aí entre 7,8 e 7,7. É importante você medir o superaquecimento, porque é ele que vai garantir que não vai ter retorno de líquido para o compressor. O superaquecimento é a diferença entre a temperatura de sucção e a temperatura de saturação do refrigerante. A diferença entre a temperatura de sucção e a saturação do refrigerante deve trabalhar entre 5 e 11 Kelvin, ou seja, de 5 a 11 graus acima da temperatura de saturação. Importante fazer essa anotação, por quê? Porque depois você tem que comparar com o novo processo, com o novo fluido refrigerante. Beleza, então aqui você vai anotar aí 62 PSIs agora com o R22 e 62, 61 PSIs, o fluido está numa temperatura de 1 grau, então vai anotar lá também, TV 1 grau. Depois, o fluido está retornando, aqui nessa pinça a gente está fazendo a medição do fluido retornando, ele está retornando em 7 graus, certo? Então, o superaquecimento é a temperatura de saturação menos a temperatura de retorno, que vai dar 6 graus. Isso, a temperatura de sucção menos a temperatura de evaporação, vai dar 6. Que é o superaquecimento. Isso. Anotou lá 6 graus e agora a corrente de trabalho, que está variando, tá variando entre 7 e 8, então vamos colocar 7,5. Beleza? Galera, nesse processo também a gente está monitorando o ΔT do evaporador, ou seja, a temperatura de retorno da sala e a temperatura de insuflamento. Nesse momento a gente está atingindo a temperatura de 10 graus, que para essa vazão, 9, 10 graus, para essa vazão de ar é considerável, ok? Então após o processo de retrofit, a gente vai voltar a monitorar essa diferença de temperatura, beleza? Então o circuito de equipamentos interligados é assim, equipamento, o aparelho de ar-condicionado ligado no manifold, o manifold ligado na recolhedora, a recolhedora ligada na garrafa e a garrafa na balança, tá? Então, garrafa 6,3 kg, a gente vai tarar e vai ver o quanto que a gente vai recolher de fluido refrigerante, o peso que a gente vai recolher de fluido refrigerante do equipamento, beleza? Então, fechado. Por isso que é muito importante fazer o vácuo na garrafa, porque senão novamente fica nitrogênio, oxigênio dentro da garrafa, não consegue fazer o recolhimento direito e também vai ter a contaminação do fluido refrigerante, beleza? Após 5 minutos mais ou menos, recolheu todo o fluido refrigerante do equipamento, 0 PSIs no equipamento. Foi recolhido 1,620 kg. Então a gente vai fechar a garrafa, fechar o registro bola e desligar a recolhedora. Agora a gente vai fazer o processo de retrofit, que é colocar o MO99. Mas antes vai fazer o vácuo em todo o circuito. Condensadora, evaporadora e tubulação. Então, depois da etapa de recolhimento do fluido R22, agora a gente está fazendo vácuo no equipamento. Está fazendo vácuo na condensadora, na tubulação e na evaporadora. Então, vai demorar um pouco mais, mas já está em 3.300 microns. Vamos chegar aí num micron bem baixo. Pessoal, agora a parte importante que é fazer a carga do novo fluido refrigerante, o Freon MO99, que é uma mistura
porque na classificação ASHRAE ele é o R438A. Tudo que começa com 4 é mistura. Por isso nós temos que carregar ele na fase líquida. O próprio cilindro vem indicado qual que é a seta. A seta tem que estar para cima. Lembra que a gente falou que teria que colocar 20% menos? Não quer dizer que vai ficar com 20% menos. Nós vamos colocar 20% menos para começar a fazer o ajuste e, se precisar, nós vamos adicionar. Então, ó, nós zeramos, agora nós vamos começar a carregar o fluido. Pode abrir. Vamos colocar então de 1.600 quilos, de 1,6 kg, nós vamos colocar 20% menos, dá 1,3 kg. E aí nós vamos colocar para rodar. Se 1,3 kg estabilizou bem, atingiu as condições, beleza. Se não, nós vamos adicionando lentamente o produto. Veja que nesse momento o equipamento está desligado. Então nós vamos colocar sempre por massa, sempre carregando o fluido por massa. Então ó, já estamos com 600 gramas. Nós vamos colocar compressor parado, 700 gramas. Quando chegar a 1.300, 1,3 kg, nós vamos pôr o compressor em marcha e aí nós vamos ver, medir o superaquecimento, medir a corrente e ver se ficou estabilizado dentro do que a gente deseja. Se não, aí vai adicionando mais fluido refrigerante ao sistema. 1,2 kg. Tá chegando. Fecha, fecha. Espera aí. Mais 10 gramas. Fechou? Aí, agora que atingiu os 20% menos, por que eu estou colocando 20? Porque é um fluido que está substituindo o 22, ele não é 22. Então ele vai trabalhar muito próximo e parecido do 22. Nós vamos colocar menos e, se precisar, vai adicionar. Porque se eu coloco a mesma quantidade de fluido, o que pode acontecer? Dá excesso de refrigerante. Então é melhor a gente precisar completar do que tirar. Nós colocamos 1,3 kg e eu verifiquei que a temperatura de evaporação ainda está muito baixa. Presta atenção, já estamos com R438A. Nesse manifold digital da Mastercool já vem 438. É você só fazer o selecionamento. Porque a relação pressão-temperatura é diferente. Porém, se você não tiver, se o seu conjunto de manifold ele é um manômetro analógico, na caixa do freio 99, na parte de baixo, você tem a tabela relação pressão-temperatura. Então, o que nós vamos fazer? Como está a evaporação muito baixa, eu quero 1, 2 graus positivo, nós vamos colocar mais 300 gramas para ver como que vai ficar. Então eu tinha colocado 1,3 kg, vamos colocar mais 300 gramas e deixar com 1,6 kg. E aí nós vamos fazer o comparativo. Põe mais um pouquinho. Aí tá jóia. O interessante é deixar ele funcionando pelo menos uns 10 minutos para você fazer... Para ele estabilizar, para a gente fazer a leitura. Agora, como a gente carregou, nós vamos fazer as leituras deixando estabilizar. O superaquecimento do MO99 é o mesmo... Não muda nada. O que você altera é a pressão de trabalho. Cada fluido a uma determinada temperatura tem a sua pressão. O que eu tenho? Eu estava trabalhando com R22 com 1 grau. Então ele estava com 70 libras. Com o freio 99, a pressão vai mudar, mas a temperatura de evaporação e o superaquecimento tem que ser mantido. Então eu vou trabalhar evaporando a 1 grau, vejo a relação pressão-temperatura do freio 99 e vejo o superaquecimento. Isso não muda. Então continua de 6 a 10 graus, é 6 a 11 Kelvin, acima da evaporação. Legal. Agora nós estamos aqui com 2 graus de evaporação, eu estou com 12 graus na sucção, estou com 9 de superaquecimento e a minha corrente elétrica está lá com 7,3. Então agora nós vamos deixar estabilizar e aí ver qual que precisa ajustar mais alguma coisa no sistema. Mestre, qual é o benefício de eu estar fazendo esse retrofit nesse sistema? O grande benefício é que você tirou o R22, que é um produto que tem cloro e que destrói a camada de ozônio, por um produto extremamente similar, que também usa óleo mineral, por isso ele é Freon MO99, esse MO é de mineral óleo, ou seja, ele trabalha com qualquer tipo de óleo, principalmente com óleo mineral. Mas se você tiver o benzeno ou poliéster dentro do teu compressor, ele vai funcionar igual. Qual é a grande sacada?
você está tirando um produto que destrói a camada de ozônio, que é o R22, e que já está com as datas de morrer, e coloca um produto que é um HFC, que é um produto que não tem cloro e não destrói a camada de ozônio, sem mexer fisicamente em absolutamente nada. O que nós faríamos numa manutenção é o que nós estamos fazendo aqui no Retrofit. Mesma bomba de vácuo, mesmo conjunto de manifold, os mesmos procedimentos, o mesmo termômetro, tudo igual. A única coisa que muda é que o Freon 99 é uma mistura, assim como o 404, 407, 410, tem que ser carregado na fase líquida. E ele é o 438A. Por isso, não usar a pressão de 22 para trabalhar com o Freon 99. Você vai usar as mesmas temperaturas de evaporação, condensação, superaquecimento, resfriamento. Porém, as pressões têm que ser analisadas ou no manifold ou na régua de cálculo que vem junto com o cilindro. Aqui, levando em consideração as medições que a gente fez anteriormente com o R22, tá? A gente estava trabalhando com a pressão de evaporação de 62 PSI, tá, ok? Que estava evaporando com 1 grau Celsius. E agora a gente está com uma pressão de 55 PSI evaporando com 1 a 2 graus Celsius, ou seja, a mesma temperatura de evaporação com uma pressão menor, tá? A gente estava com a temperatura de sucção em torno de 7 graus. E agora a gente está com a temperatura de sucção entre 6 e 7 graus, quase a mesma coisa, tá? Pequena variaçãozinha de 1 grau, ok? E o superaquecimento, ele está em torno de 4 graus, ok? Nós estávamos com quanto? Nós estávamos com um superaquecimento de 6, ok? De 6 kelvins, ou 6 graus Celsius. E agora a gente está com 5 no superaquecimento. Ou seja, a gente manteve o mesmo padrão com uma pressão de evaporação menor. Beleza? A corrente elétrica ela estava em torno de 7,5 e agora a gente está aproximadamente entre 7,5 e 7,4, a mesma corrente elétrica. Os mesmos parâmetros de funcionamento. Os mesmos parâmetros de funcionamento. Vamos dar uma olhadinha lá no delta do evaporador, delta de temperatura de ar do evaporador? Aqui no evaporador também a gente obteve mais ou menos o mesmo resultado, tá ok? Lembrando que a gente estava com um diferencial de 11 graus. De 10 graus Celsius e agora a gente está com um diferencial de 11. E o último passo, não menos importante, é você identificar que o equipamento está funcionando com o MO99, tá ok? Uma futura manutenção, se não for você que vai mexer, a pessoa precisa saber que é outro fluido refrigerante.